Fala galera, estamos de volta aqui na Cara do Golcast com mais um episódio. Eu, LC Galeto, aqui já pronto para poder atender vocês. E hoje a gente tem aqui um convidado de galo. Fazia tempo que a gente estava atrás do homem, atrás de entrevistar o homem. Entrevistar, ele, né? É isso. Melhor assim, não, pelo melhor amor de assim. Deus. O homem aqui é de respeito. Tem que, não é só uma brincadeira, não. Não, fiz uma brincadeira uma vez com ele, mas eu fiquei com todo cuidado possível, com cuidado respeito. Que a mulher tá ali fora, a mulher é valente. Mas vamos lá, né? Exibição de gala hoje aqui no Nagara do Golcast, eu, LC Galeto, trazendo um cara que é referência para todos. Foi jogador, treinador, tá sendo treinador, é coordenador da base. Trabalhou no banco. Já trabalhou no banco, tá aí, multifunções. Né? O nosso convidado hoje, eu vou deixar aí as honras da casa pro nosso querido LC Galeto, que hoje está muito emocionado, né, com o nosso convidado. Afinal de contas, foi o seu primeiro entrevistado. Na minha carreira de jornalista, o primeiro entrevistado foi Marcelo Vilar, que é o nosso convidado de hoje aqui, o estrategista, como diz Ivan Bezerra. Ganhou o título de rumo aí, vai contar a história pra gente. Muito obrigado, viu, Marcelo, por ter vindo e aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês, cara. Eu que agradeço. O homem agora é treinador do Ferroviário. Mais uma vez. Isso, tá mais uma vez, assim, que acabou a série dele, né? Agora vai poder planejar 2026 aí. Ainda tem o restante de 2025 da temporada, né? Fares Lopes. E a gente já joga a primeira pergunta, assim, o que é que difere, assim, chegar num time com o pensamento de planejar em relação... É uma situação com a capacidade de planejar, e a outra é você chegar com o negócio já com o bonde andando, né? O que é que difere, assim, o que é muito melhor, tanto faz? O que você esclarecesse para... Não, sem dúvida que é muito melhor, né, Luiz Carlos? Porque você poder participar do planejamento, da execução daquilo ali, traz para você mais confiança no que você tem na mão. Quando chego, como eu cheguei agora no Ferroviário, sem conhecer a maioria esmagadora dos jogadores, por exemplo, né? Saber o que é que vinha sendo feito é muito mais difícil, porque você tem que se usar muito da sua experiência para poder você identificar e tomar as ações em tempo rápido demais. Saber aproveitar o potencial do pessoal, o potencial de cada um deles. Hoje em dia se facilita de certa forma, porque você tem imagens, né? Tem os vídeos, você vê e tal. Já foi mais difícil, mas mesmo assim ainda é nada como você conhecer aquele jogador, porque você sabe o que é que ele pode lhe dar. Mas assim, só completando aqui, é melhor porque você tem a capacidade de planejar e tudo, mas também aumenta a responsabilidade, porque você está dentro da execução do plano. Execução, né? Exatamente, né? Mas é muito melhor. É muito melhor porque com o tempo você vai criando uma filosofia de jogo, né? E para isso, muitas vezes você precisa desenvolver determinados conceitos e você precisa de tempo. Você precisa de tempo, entendeu? E para isso você tendo essa condição de preparar o time nos 4 pilares que eu falo, né? E você preparar o time fisicamente, tecnicamente, taticamente e mentalmente. Essas 4 situações, elas são fundamentais para que você tenha um time vencedor. Cara, eu queria falar sobre essa sinergia, né? O Marcelo do Ceará, o Marcelo já de outros clubes, mas do Ferroviário é um negócio que encaixa, né, Marcelo? Assim, tem título brasileiro, tem recuperação, tem título de Fares Lopes, tem outros títulos também, tem conquistas, tem acessos. Fala um pouco pra gente dessa sinergia aí com o Ferroviário, que deu ruim ou então precisou ganhar, chama o Marcelo Vilar. Rapaz, é muito bom. Eu falava para vocês aqui que ultimamente eu tenho trabalhado mais fora do que aqui. Eu lembro de saudoso Moésio Gomes, que era um baluarte, né? Uma referência para todos nós. E eu lembro, muito tempo atrás, 40 anos, quase 50 já, ele deu uma palestra. Eu era atleta das escolinhas, que hoje é o Sub-17, né? A escolinha do Fortaleza. E ele fez uma palestra para nós e ele disse uma coisa que ficou marcada para mim. Que ele dizia assim: o futebol foi feito para jogar na terra dos outros. Não esqueçam disso. Que é uma forma dele mostrar sobre
E santo de casa não obra milagre, né? Ele dizia isso. Isso dura, né? Até Passagem bíblica, né? Ele falou isso e é verdade. Então, quando de repente você tem condição de conquistar algo na sua terra, é algo assim maravilhoso, cara. Maravilhoso. Ser campeão brasileiro, né? E o Ferroviário me proporcionou isso, né? Então eu tenho um carinho muito grande pelo Ferroviário, pelas pessoas que fazem o Ferroviário. Então é sempre um prazer muito grande quando sou convidado para vir trabalhar com eles. São 17 títulos na carreira, né? Tem algum que você considere assim, rapaz, eu sei que todos são especiais, mas tem algum que diz, rapaz, esse aqui eu chorei mais, esse aqui eu lutei mais, comemorei mais, teve mais dificuldade, suei mais, enfim, tem um que por algum motivo teve alguma situação especial? Rapaz, todos eles são importantes, a gente não pode dizer, né? Mas até por isso aí, esse título de campeão brasileiro com o Ferroviário foi muito interessante, porque é aquela coisa, você poder conquistar isso na sua terra, com seus amigos, né? Isso aí ele teve um sabor especial. Mas foram diversos títulos. Eu acho que eu sou o único treinador que tem 2 títulos da brasileira da Série D, né? Botafogo, né? No Botafogo e aqui no Ferroviário. Ser campeão da Copa São Paulo ali foi muito... vamos já falar especificamente sobre muito isso. interessante, porque, né, você ser campeão da Copa São Paulo treinando um Flamengo, um Corinthians, é uma coisa. E você ir com um Roma Barueri, um time que ninguém conhecia, né? Realmente foi um feito muito... Assim, a primeira vez que eu saí do estado para ir para foi a primeira vez, São Paulo, né? Então você conseguir... São Paulo é um lugar abençoado para mim, né? Porque às vezes que eu fui para lá eu consegui sucesso. Eu fui 3 vezes. A primeira foi com o Roma Barueri, que a gente foi campeão da Copa São Paulo. Na segunda, eu fui para o Palmeiras, mas quando eu saí do Palmeiras, eu fui para o Grêmio Barueri e a gente conseguiu acesso para a Série B do Brasileiro, né? Foi até no jogo final, em cima do Ferroviário, um jogo lá no Parque Antártica. Isso, eu lembro desse jogo. 3-0. Eu tava torcendo contra você, viu? Contra você. Exato. Eu estava no Barueri, né? E agora essa última vez que eu fui com o São Caetano, né? A gente foi campeão da Copa Paulista. Verdade. Né? Quer dizer, São Paulo teve um título. Mas também teve o primeiro título, né? Com o Ceará aqui em 97. Né? Que foi realmente muito, muito bom, porque naquele ano o Fortaleza tinha um time realmente que vinha fazendo uma campanha maravilhosa. O Sandro, artilheiro do Brasil, o Franco Gaúcho, né? Franco e Sandro, né? Era um time realmente muito bom, né? E o Ceará, o Fortaleza ganhou o primeiro turno e o Ceará veio se recuperando e tal. O Ceará vinha fazendo uma excelente campanha na Copa do Nordeste e tal, e no desgaste, quer dizer, quem montou aquele time, quem treinava aquele time era o Arnaldo Lira, né? Era um time de muitos jogadores assim que... Um espírito de vencedor, né? O Dema tem 14 títulos estaduais, né? Mário César. Pô, cara, era um time que... Tinha o Reginaldo, né? Lateral. Né? Reginaldo, Jaime. Isso. Fernando César desse time. Fernando César, né? Aí Bechara, Estênio. Era um time. Márcio Alain. Foi o pós-Mastros com Leite, né? Foi. Ou o pós-Mastros com Leite. Eu, em 96, eu fui até convidado por o professor Assis Furtado. Ele era o homem de confiança do Emanuel Gugel, né? E ele foi meu professor na Unifor. Foi também meu. Né? Então ele me convidou, mas eu trabalhava no banco, não tinha como ir e tal. Aí no ano seguinte, né? Foi um negócio assim. Eu vim assistir um jogo, porque eu treinava em Itapipoca e nós íamos jogar com o Ceará no domingo lá. Isso em 90 aí? Em 97. 97 já. Era. Aí eu vim assistir o jogo para poder passar para os meus jogadores, né? Que é até uma coisa engraçada, porque hoje em dia você pega na internet o jogo, um link, você baixa, você faz, você edita ele ali normal, né? E eu havia comprado uma câmera. A câmera era desse tamanho aqui, ó. Dá nem para disfarçar. E eu aqui, ó, filmando lá. E do meu lado estava o seu José Lino, que era o presidente do Ceará na época, né?
E o Sacha Jucá, que havia sido meu atleta no futsal, Grande. e era o diretor de futebol, né? Aí eu, brincando na hora, eu disse assim, ó, vocês não vão ganhar lá não. Porque realmente aquele ano de Itapipoca ali era complicado. pesado, né, né? ali, Eu viu? lembro. Era complicado. E o Itapipoca é um dos trabalhos que mais me orgulha. E aí depois eu disse por quê. Mas aí eu digo, ó, vocês não vão vender lá não. E realmente o jogo lá foi 0-0 e nós fomos bem, né? Aí depois houve um problema do desgaste, o Lira acabou saindo e eles me convidaram. Eu tinha férias, licença prêmio, eu tirei tudo e, Pois é, e como, vim pronto, passar 3 meses. aproveitando só esse parêntese, como é que foi a transição Do banco. do banco, você trabalhava Pô, no do banco, né? Banco do Nordeste, né? É. Trabalhava no Banco do Nordeste para ir pro Pô, Banco do do banco. Ceará. Como foi essa transição aí? Continuando a tua história. Rapaz, eu sempre fui do banco, né? Porque quando eu era jogador, eu não era esse jogador todo, eu era banco. Aí eu fui pro Banco do Nordeste e depois voltei pro banco do Como treinador. futebol, como treinador, né? Aí como foi esse? Aí você pediu a Rapaz, licença? Como foi? o futebol é uma cachaça, né? A verdade é essa, né? Hoje em dia eu até me arrependo de algumas coisas, porque a gente, quando chega numa idade, a gente vê a importância do que tinha, né? E eu tinha tudo isso, podia agora estar Garantia, aposentado né? numa boa, na garantia, né? E a família, né, cara? Eu tinha uma vida que a minha esposa até hoje ela sente, porque realmente caiu tudo nas costas dela, porque eu saí nesse mundão aí, atrás de futebol, e antes a gente tinha uma vida, eu trabalhava de segunda a sexta, Ó, até 4 Certo. horas da tarde. 4 horas da tarde, aí final de semana a gente viajava pra lá, pra cá, com as crianças e tal, e realmente eu não vi meus filhos crescer, É mais conforto, menos pressão, né? eu não vi meus filhos crescer, entendeu? Essas coisas assim. Mas por outro lado, eu vivi coisas que realmente me trouxeram. Então, tudo na vida é assim, né? Tudo na vida é Bônus assim. e né? bônus, né? Só que eu vi uma coisa também. Eu vi, gente, que eu não tenho aquela vaidade. Eu quero treinar o Flamengo, eu quero treinar o. Eu gosto de treinar. Eu gosto de ver o meu time evoluir, ver o meu time crescer, meu time conseguir colocar em prática os conceitos de jogo e evoluir. Eu gosto disso. Foi quando eu vi tardiamente que eu poderia estar até hoje em Itapipoca, trabalhando até 4 horas, saindo para ir treinar o time do Itapipoca e estaria realizado, entendeu? Aí era assim, você Nesse- fazia. nas Você duas coisas. trabalhava no banco, saía do banco e ia treinar o time. Era assim. Era, exatamente. Aí como foi o convite do Ceará, como é que você se resolveu com o banco? Vamos falar. Eu peguei licença prêmio, né? E Esse é férias. prêmio, né, Marcelo? Só pra explicar. É. É tipo umas férias, né? A cada Mas não- ano, não a cada é- ano que você trabalha sem ter falta, você ganha alguns dias. Isso. E aí eu tinha isso aí, né? E aí eu tirei e vim. Quando eu voltei para o Ceará, porque nós somos campeões, aí depois eu voltei para a Série B. Né? Eu voltei para Itapipoca e eu voltei para a Série B. O Ceará pra Aí eu saber. já peguei uma licença sem remuneração. Porque aí você pode ir o tempo maior. Foi quando, ao terminar essa licença sem remuneração, quando eu voltei para o banco, eu não sabia, tem uma coisa, você perde a sua lotação. Quando você pega uma licença sem remuneração, quando eu fui voltar para Itapipoca, certo? Eles me transferiram. Eu não podia continuar em Itapipoca. Aí eu fui para São Benedito. Eita. Aí foi quando eu digo, rapaz, Ou vou não. sair. Ainda fui para lá trabalhar uns dias e tal, aí saí. Aí fui convidado pelo Uniclinic, pelo Manoel, fui pro Uniclinic, entendeu? Aí foi assim, da noite ganhou pro o mundo dia, aí. pá, aí eu ganhei o mundo. No Ceará, 97 foi o bicampeonato, né? Foi o O bicampeonato. Ceará foi tetracampeão até 99. Eu voltei em 99, né? Mas aí foi ao contrário. Eu saí, o Lira chegou e ganhou o título. Em 99. 97 eu entrei no lugar do Lira, né? E fui foi campeão. campeão. E em 97 foi o contrário. 99. Em 99 eu estava e aí o Lira chegou e foi campeão. O time foi tetracampeão naquele ano, né? Em 87 foi o saudoso Lula Pereira, né? Um dos maiores treinadores que... Em 97, 98. 98. Que até a história do Rio Branco. Exatamente. Pena, O e Pena. veio pra cá, né? Pena, Paulo César, um timaço. Né? Então, assim,
aquela época ali foi uma época legal. Aí foi ali que quando eu, em 2000, eu saí para lá, e aí de lá eu fui para Apucarana. Aí de Apucarana o time lá quebrou e eu tive que voltar para o Itapipoca. Voltei para o Itapipoca. No ano de 2005 foi quando eu levei o time dos menudos lá do Itapipoca, porque era os menudos assim, porque eu levei a galera de 97 do Ceará, eu levei tudo para lá, cara. Eles já estavam veteranos, mas eles eram jogadores que tinham assim uma hereditariedade muito forte. Então eles porque assim, eu digo que o jogador, ele pode ser veterano, ele não pode jogar como veterano. É verdade. Né? Isso. Então existem muitos exemplos. Agora mesmo eu estava vendo os videozinhos do Valdo, aquele que jogou no Botafogo, jogou no Grêmio, jogou Seleção Brasileira, jogou até 40 anos. Alemão, jogar no Botafogo. São jogadores que têm essa história. E aí eu levei Dema para lá, levei Jaime, levei Reginaldo, todos esses jogadores que inclusive hoje a gente tem fazendo um estudo nos jogadores da Série A, eles têm um componente físico diferente, sabe? A fisiologia, eles têm isso aí. São os caras que são diferentes mesmo, não tem jeito. Nós somos crianças, às vezes, tem um colega nosso ali que, rapaz, aquele moleque ali... 3 vezes o tamanho do cara. Né? Não é só no tamanho, voa, resistência, corre né? mais, tem resistência e tal, é genético. É genético. Acho que o Stênio, eu acho que é o melhor exemplo que tem, porque o homem tem quantos anos? O Stênio já, moço? Tá com uns 50 e tantos anos já. Meu amigo, que esse homem dá de canseira nos 50, nos 40 anos. É covardia, né? Cadeira, né? Joga no time esses caras aí são diferentes. O Jorge Vera tá com 65 anos. O Jorge Vera também. Você falou essa Joga coisa. no racha ali da Gerardo Bastos ali, o homem bota a negada pra correr. Você falou dessa coisa do hereditário, da fisiologia do cara. Uma vez eu entrevistando, vou jogar Corinthians e Fortaleza aqui pela Copa do Brasil. Eu fui cobrir o Corinthians, treino. E eu conversando tive a oportunidade de conversar com o preparador físico. E perguntei coisa de leigo mesmo, porque eu gostava de me informar. E eu perguntei, cara, por que tem jogador? Eu falei assim, tem jogador que é nível técnico mais abaixo, que assim. E a gente aqui, eu falei, tem aqui no futebol sala, tem uns caras com nível técnico melhor, não sei o que, mas não entra nesses times, assim. O cara, que é o seguinte, a gente prioriza também a questão da fisiologia, isso lá atrás. O cara tem que ser atleta mesmo, tem que estar voando, não sei o que. Isso conta muito na hora de decidir, não é só tecnicamente. É exatamente o seguinte, olha. No atletismo, eu posso usar o exemplo do atletismo para isso, certo? No atletismo tem atleta que corre corrida de fundo, 5 mil metros, corre maratona. E tem o atleta que é velocista. Exato. Então são determinadas provas. É tanto que o cara dificilmente tem um cara que é bom em todas as provas. Então o cara que tem mais a parte aeróbia, por exemplo, ele tem mais fibra vermelha. Já o cara que tem velocidade tem fibra branca. Então é genética. É genética. Entendeu? Então o cara que tem mais força, ele tem uma genética diferente do cara. Eles podem treinar a mesma coisa, mas um não vai chegar no nível do outro. O próprio Usain Bolt, né? Ele era recordista nos 100 metros, mas os 200 metros já não era. Já não é a mesma coisa. Já não era tão. Já não é a mesma coisa. E eu gostava muito de perguntar, né? E assim, eu perguntei uma vez, você citou o Lula Pereira, eu me lembrei, eu perguntei uma vez pra ele, Lula, por que esse jogador, ele tinha até trazido pro Ceará, ele saiu, esse jogador continuou, e o jogador depois que o Lula saiu, o jogador caiu. Aí eu perguntei, por que contigo ele jogava e agora o cara tá... Aí ele explicou que ele não aguenta fazer o que o treinador tá mandando ele fazer. Ele é pra tal coisa. E os caras estão insistindo, estão acabando. O treinador ele tem que ter o feeling disso aí também. Entendeu? Porque senão ele não vai. Eu acho que a principal característica, né, Marcelo, de um treinador é você saber, até pro jogador também se sentir bem com o treinador. É o cara saber ali, o treinador chegar pro jogador e dizer, rapaz, esse cara aqui é mais volante, é mais de chegada, é mais de... você está falando em termos de posição. Aí para posição, certo? Você tem que ver as qualidades físicas para uma posição para outra. Eu tenho muitos exemplos, assim, uma das coisas que eu me orgulho, e eu vejo hoje alguns ex-jogadores meus, eles... e eu me sinto... É o que eu ganho no futebol, né? Eu não ganhei dinheiro no futebol, mas... Eu ganho nisso daí. Por exemplo, o que o William Machado falou agora. O William Machado disse assim, eu devo muito ao Marcelo, porque eu era lateral esquerdo no Ferroviário lá, em 2020, e ele me fez quarto zagueiro.
Porque eu vi que a característica dele não era de lateral, era de... Então tem diversos jogadores que aconteceu isso aí, né? Que é o meu prêmio. Meu prêmio é de ter jogadores assim que eu consegui mudar a carreira dele. Mas tem muito a ver com relação a isso aí. Por exemplo, eu acho que um jogador que ele consegue correr muito, certo? Você tem que botar ele do lado do campo. Por dentro ele não vai ter essa condição de fazer isso. Espaço, né? Também. Velocidade. Então, pelo lado dos corredores externos é onde ele vai conseguir correr. Então, às vezes, só isso aí você muda a ideia do jogador. Esse recorte aí do William Machado, acho que é bacana a gente falar sobre isso. O Marcelo acabou falando. Eu acho que o prêmio, né, Marcelo, não é nem pelos scouts dele hoje, né? Mas sim porque você conseguiu ajustá-lo, mas... Assim, eu sou treinador, sabe? Mas antes disso, eu acho que eu sou um professor. Tanto que eu sou professor de educação física. Então, assim, quando você consegue fazer isso em determinados atletas, não é todo atleta, mas você consegue. E eu tenho conseguido fazer isso e tenho recebido essas coisas, né? Qual é o caso do Wilsinho. O Wilsinho jogou no Palmeiras, no São Paulo. São Paulo, né? Lateral. Ele também colocou uma situação dessa, que hoje ele tem um podcast, ele mora nos Estados Unidos, tem um podcast. Sim. E eu achei legal, ele contando a história minha com ele lá, né? E ele dizendo, professor Marcelo, você foi um anjo para mim, você me salvou, obrigado e tal, né? Então são essas coisas assim que traz você para... me colocando na situação de leigo de novo, né? O meu filho hoje ele tem 20 anos, ele foi jogador de base, jogou no Ceará, jogou no Atlético Cearense, foi treinar no Floresta. E eu fiquei insistindo, ele desistindo de jogar, porque hoje ele está na nutrição esportiva, está estudando. Aí eu insistindo, papai, vai jogar que você achava que tinha entrado. Aí na última vez que eu tentei que ele fosse, né? Ele foi ele jogava de volante. Aí ele foi pro Floresta, aceitou lá fazer o teste. Aí eu disse, rapaz, eu falei pra ele, olha só, o inteligente. Eu disse, o futebol cearense tem carência de forma lateral direito. Tu é bom de volante, então vamos testar pra cá pra ver se dá. Bora. Tu fica, né? Aí lateral direito. Aí ele foi jogar. Treinou, aí matou o menino. Quando terminou o treino, o treinador do Floresta me chamou, rapaz, vem cá. Pode ir pra fazer. Não, ele falou assim, não, pelo contrário, olha só, pra você ver como é o treinador quando o cara sabe. Ele chegou, o seu filho é bom, mas ele tá na posição errada. Traga ele semana que vem ele é volante. Eu disse na hora, rapaz, eu não sabia onde que eu enfiava na minha cabeça. E fui na frente do meu filho. Já que tu tá falando de lateral direito, assim, na conversa que eu tive com o Wilsinho, né? Eu conversando com ele, eu comecei a mostrar pra ele como é que era no futebol, porque tem muita gente que joga, muito jogador que joga, mas que sabe jogar são poucos. Sim. E o cara for aprender a jogar, a gente que estava dentro do campo, a gente sabe aquele cara que sabe jogar mesmo e tal, né? E às vezes, por falta de uma orientação, o jogador se perde a carreira dele todinha. Certo? Se perde a carreira dele toda. Aí, eu falando para ele que ele tinha que se agir assim, eu uso muito exemplo de outros jogadores. Por exemplo, o Reginaldo, que você falou aí, o Cabecinha Seca. Cabecinha. O Reginaldo me deu uma missão, né, que eu digo assim que eu sou um treinador, que eu sou autodidata. Porque eu não tive muitos treinadores. Sim. Eu não tive. Então eu aprendi eu mesmo. O que eu aprendi de futebol é vendo jogo. E os jogadores mesmo, eles vão me ensinando. E eu aprendi contigo, eu passo pro Hugo e assim vai. Né? Acho que aquilo que dava para colocar. E aí, o Reginaldo teve um jogo nosso em que ele foi no ataque e ele atacava muito, né? E a jogada não deu certo lá. A bola foi pro outro lado. A volta dele foi um negócio fantástico. Ele abraça, aí eu gosto sempre, quando o atleta faz um negócio certo, eu parabenizar e tal, porque o cara... Eu digo, não, tu tá com 36 anos, velho. Tu fazia aquilo ali, cara, parabéns que tu foi. Aí ele disse, sabe por quê, professor? Aí eu digo, não. Ele disse, por quê? Disse, professor, na hora que eu tô lá no ataque e perco a bola, tá todo mundo olhando pra mim, professor. Tá a torcida, o presidente, a diretoria, todo mundo tá olhando pra mim. Se eu não voltar, todo mundo viu que eu não voltei.
Eu voltei, Thailson ouviu, todo mundo viu que eu voltei. Aí eu passei isso pro Wilsinho, né? Pô, Wilsinho, você é um cara que aqui você joga pra caramba, mas aqui no Palmeiras, aquele ano, o Leão era o treinador, ele contratou o Amaral, que era do Fortaleza, foi pra cá. O Amaral tinha 6 meses de profissional, 6 meses, e o Wilsinho lá, com aquela qualidade toda. Mas ele, o Leão, dizia que o Wilsinho era jogador de casado contra solteiro. Por quê? Por causa disso. Não, ele atacava e deixava o espaço, não voltava. Aí eu usei esse exemplo para que ele crescesse aqui. Aí no meio da conversa, eu estava falando de lateral, ele pegou e disse assim, pessoal, eu devia ser meia, né? Aí eu olhei para ele assim e disse, vai se lascar, Wilson. Ele, um menino educado, né? Regalou os olhos assim e disse, Wilson, meia é igual a bunda. Todo mundo tem. Lateral direito ninguém tem não, Wilson. Tu vai pra seleção brasileira, velho. E aí, foi, né? E ele foi pra seleção brasileira, pô. Ficou milionário jogando no Shakhtar Donetsk, né? Entendeu? Então, assim, às vezes uma conversa dessa teve uma muda. Lesão, né, Marcelo? Eu não sei. Atrapalhou um pouco a ele muda, né? Ele muda a forma dele de ver, de pensar, pô. Então eu digo muito que o treinador, ele é um vendedor de ideias. Se o jogador comprar a sua ideia, você vai. Se você não conseguir vender, você não vai conseguir. E eu acho que a maior dificuldade disso tudo, né, o Galeto e o professor Marcelo, é você conseguir a atenção do atleta, né? Porque muitas vezes o cara se sente de uma forma que quem é você que tá falando e tal, né? Pronto. E aí você encontrar também... E vai muito hoje dessa geração Z, né? Que chama geração Z, né? Aí já viu, né? Antigamente você podia dar um carão. Hoje você der um carão, você é capaz de ser processado. E o cara vai chorar, sei lá. Esse vai te lascar talvez hoje pro jogador de hoje, o cara vai dizer que, né, ofendeu e vai processar, né? Marcelo, tu falou uma coisa importante, que eu acho que em off, né? E aí acabou que a gente, no nosso papo, a gente identificou isso também. Você falou sobre hoje os treinadores, a maioria de seus atletas. E o futebol cearense tem essa característica, né? O Marcelo Vilar treinador, aí tem Lula Pereira, tem Arnaldo Lira, tem Erasmo Fortes, Oliveira Canidé. O que é que você acha que tem a ver? Eu acho que sempre é assim. Quando eu era junior do Ceará, né? O nosso treinador era o Serginho Amizade. Sérgio Reis, certo? E ele foi um cara... É craque demais, o homem, joga bola demais. Ele foi um cara que estimulou todos nós ali, muitos ali foram treinadores. Eu, Flávio Araújo, Filinto Tolanda, Alves, Josué, Eita, mano. Entendeu? Manuel Moreira, que é o preparador físico, aquele é o Luzimar. O Moreira era goleiro, preparador físico do Ceará, acho que você lembra dele. Sim. Ele foi preparador físico e que hoje ele trabalha no mundo árabe já faz uns 15 anos já, né? Hoje ele mora em Aratuba aqui, meu colega e tal. Então, assim, ele orientou muita gente ali a ser... inspirou, né? Ele inspirou muita gente ali a ser treinador. E assim, né? E é natural, né? Que o cara que jogou ali tem uma liderança, mais ou menos, que quando ele acaba a carreira dele, que é curta, ele envereda muitas vezes para ser treinador. O Marcelo inspirou alguém? Assim, você acha que algum desses que estão hoje aí... Não sei. Mas eu estava falando pro Galeto ali fora, que agora, num jogo que nós fomos fazer com o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, né? Eu fiquei lisonjeado, porque o treinador, um garoto jovem, não sei o nome dele. E aí, quando terminou, ele veio falar comigo, né? Professor, ele disse, olha, você foi minha inspiração para ser treinador. Oi. Aí eu digo, como? Eu disse, rapaz, depois de um curso que você veio dar aqui em Natal, de futebol e tal, eu ser treinador, quer dizer, legal, né? É um presente que você recebe que não tem preço, né? Exatamente, é o mesmo presente que quando eu vejo um jogador assim, sabe, mudar, e foram muitos, né? O próprio Edson Cariús, ele era um jogador que tinha já, mas no Ferroviário ali, aquele William Lira, que veio pra cá no Ferroviário em 2020 também, hoje ele tá jogando no Japão, né?
O Elton Felipe também joga no Japão. O caso do Mário Sérgio, não sei se vocês ouviram falar no Mário Sérgio, ele estava comigo no Fluminense do Piauí. Se você olhar o tanto de gols que ele fazia antes dele estar com a gente lá, e a gente um trabalho muito em cima dele, porque o trabalho mental é fundamental. E aí ele foi artilheiro do Brasil naquele ano, né? Dali ele saiu pro Mirassol, Paysandu e tal, também está jogando no Japão hoje. Então são jogadores que... O Mário Sérgio foi um que eu fiquei lisonjeado, porque tinha um empresário que eu nem conhecia o cara, ele veio falar comigo, ele dizendo, rapaz, lá no Mirassol tem um cara que... Quem foi isso? Ele foi o Mário Sérgio. O Mário Sérgio disse que eu ensinei, você ensinou ele a jogar futebol. Quer dizer, são essas coisas que... Bacana. Mas às vezes você consegue um time, né? E tem muita gente assim, né? O Rato foi na tua época, não? Foi o Wellington Rato. O Wellington Rato, né? Como é o nome dele? O Flávio Araújo faz muito isso com os jogadores. Arnaldo Lira, meu Deus do céu. Quantos moleques ele descobre assim, com o Fernando Sobral. Essa galera, eu admiro demais o Lira. O olho que ele tem para jogador. Infelizmente, hoje, a nossa cultura, ela é muito cruel, né? A cultura oriental, quando o cara vai ficando mais velho, ele não vai ficar mais velho, vai ficando mais experiente. E as pessoas passam, né, a respeitar. Aqui no Brasil é o contrário, né? Basta ver o que aconteceu na própria economia, a reengenharia administrativa tempos atrás. Às vezes você está ali, lá na Vesmares, né? Aí chega um fulano, um administrador novo, tira a galera todinha. Saiu lá Belmino, saiu Sérgio Pinheiro, tira todo mundo. Não, é a nova reengenharia, né? Mas é assim na cultura, né? Mas esses profissionais que eu citei aqui, rapidamente, e muitos outros, caramba, meu irmão, o que ele fez com os jogadores. Jorge Veras. É difícil, né, Marcelo? Jorge Veras, ele revelou muita gente, cara. Aí, às vezes, a gente vê determinadas ingratidões. Que o que o Jorge Veras fez por esse Cebolinha, que era lá da base do Fortaleza, segurou e tal. Então, são essas coisas, entendeu? Eu confesso que, falando do Jorge Veras, que eu nunca entendi, assim, porque quando ele assumiu, assim, interinamente o profissional algumas vezes, o time jogava e vencia. Eu disse aí, uma vez eu perguntei por que não deram uma continuidade, assim, pelo menos O Jorge Veras foi um dos maiores vencedores de base daqui do Ceará. Pô, exatamente, isso. Ainda tem esse detalhe. No Ferroviário, né? No Fortaleza. O Fortaleza tinha... É porque assim... É difícil, né? Uma coisa, Carlito foi o ponta do Ceará e tal, trabalhava no Ceará naquele tempo. Meu pai falava muito dele e trabalhava no Ceará. Carlito falou uma coisa pra mim que, no fundo, ele tinha verdade, ele tinha razão. Ele disse, rapaz, Marcelo, você não vai chegar não, porque você é bom demais. Bom em termos de bonzinho. Sei. Entendeu? Como quem diz assim, que no futebol o cara tem que ser sacana, tem que ser pra poder ele ser. Entendeu? Entendi. Às vezes o cara acha que o cara não vê que muitas vezes o cara ser humilde, o cara ser... Não quer dizer que ele... Educado. Né? O cara, não sei o que, entendeu? Então, assim, fazendo uma análise... Tem muito disso, passa por isso aí. Passa, né? Passa por isso aí. Falando de vitórias aqui, né? A gente já citou até do Roma Barueri. Marcelo Vilar foi campeão da Copa São Paulo, disputando contra os maiores times do Brasil, as maiores estruturas do Brasil. Foi campeão em 2001 pela Copa São Paulo, pelo Roma Barueri. Quando começou aquele campeonato lá, Marcelo, você, treinador cearense, primeira vez saiu aqui do futebol cearense para treinar um time fora, um time de base de São Paulo, encarar uma Copa São Paulo. Você, no fundo, assim, você sentia que podia ir longe com aquele time? Como é que foi aquele campeonato ali? Como é que foi aquele campeonato na tua cabeça? Rapaz, assim... A gente não esperava ser campeão, não pode dizer. Sim. Né? Mas, como eu te falei, nós sempre estávamos fazendo amistosos com aqueles times de São Paulo. E sempre a gente ganhava, ou era duro, empatava. Era testado por cima. Então, né? assim, eu não via diferença. E aí vai de novo o que eu digo do mental. Entendeu? Aquele time do Roma Barueri era um time de garoto que jogava como profissional, como adulto. Eles tinham essa maturidade.
Entendeu? Eles tinham essa maturidade. E era um time que os caras, eles eram uma família, eles eram muito unidos. Então eles compraram a ideia, né? Eles compraram a ideia. Teve até uma coisa engraçada, porque o meu auxiliar, que era o Lenilson foi o primeiro cara que se machucou dormindo. Nossa Senhora. Mas não foi torcicolo, não. Não, foi não. Ele tinha o joelho já muito baqueado do tempo que ele jogou e tudo, né? Parecia uma cabeça de gato assim. Aí nós fomos jogar. Cabeça de gato, pelo amor de Deus. Aí nós fomos jogar no interior lá, e no hotel ficou eu e ele no mesmo apartamento, né? Aí ele chegou cansado, ele pegou, colocou a perna assim, fora da cama, escorada numa cadeira, e aí ele cochilou. Quando ele cochilou, o joelho desceu. Pai, quando ele se levantou, ele ai, rapaz, eu ria, digo, foi a primeira vez que o cara se machuca dormindo. Quando foi na final, ele não ficou lá no vestiário com a gente. Roma Barueri, São Paulo. Pacaembu lotado. Aí ele ficou lá na arquibancada. Aí quando foi no intervalo, né? Nós estamos perdendo 2-0, você citou, né? Isso. E aí eu olhei pra galera e disse assim, pô, vocês vão passar essa decepção. A família de vocês, minha família. Ele veio, foi? Não, ele estava lá em cima. Ele estava lá em cima. Tá. E eu falando pro jogador, rapaz, pelo amor de Deus e tal. E aí a minha zaga era André Astorga e Marcão. Aí eu olhei pros dois e disse assim, vocês dois segura as pontas de ficar aqui no mano a mano? Porque no futebol geralmente deixa uma sobra, né? Digo, vocês seguram aqui, cara. Aí eles olharam pra mim e disseram, pode deixar, pessoal. Aí eu digo, pô, vamos pra cima desses caras aí, vamos mudar essa vida aí, né? Então, aí nós fomos pra lá, né? Empatamos o jogo, 2-2, e ficou aquele negócio. E aí eu só via, o meu telefone começou a vibrar aqui, vibrando. Aí eu peguei, era o Lenilson, né? Aí ligando da arquibancada. Aí ele, professor, Marcelo, eu digo, o que é? A zaga tá no mano a mano. Eu digo, vai te lascar, pô. Aí coloquei aqui. Eu digo, não, pelo amor de Deus. Entendeu? Mas você tem que ser ousado em determinados instantes, cara. Entendeu? Aquele time do São Paulo, a gente tinha Kaká. Era o que eu ia perguntar. Era quem tava lá? Quem tava lá no São Paulo? Quando eu vi Kaká jogando a primeira vez, Cavalo. assim, quando a gente vê jogadores que são diferenciados, não tem jeito, não. Não tem jeito. Quando no jogo nosso lá em Barueri, eu fiquei impressionado, quem é aquele magrão ali, cara? Ele fazia um 2 assim, com 15 metros de distância, pá. Eu digo, que jogador! Mas ele não estava na final, porque antes disso, que é o destino, o time, ele era reserva naquele time do São Paulo, porque ele era mais novo. Isso. Ele tinha 18 anos, e aí ele era mais novo. Aí ele estava aqui. Eu tive no curso agora da CBF, aí eu conversando com ele lá. Aí ele aqui, até que eu brinco, não sei se vocês brincam, eu brinco com o Júnior Mirim, porque eu disse que o Júnior Mirim marcou ele, e aí eu fiz um vídeo, cara, com ele, para ele dizer, rapaz, ele marcou, mas isso marcou, foi com um giz, que ele, uma caneta. Aí o Kaká, como ele era reserva, o profissional precisou de um jogador para treinar e mandaram ele. Aí ele foi lá, o Vadão era o treinador, ele arrebentou, ele foi profissional. Foi até na época do Rio São Paulo, né? Pois entendeu? Você como é que são as coisas, né? Quando tem que ser, né? Mas jogava Júlio Batista, aquele negrão. Outro seleção. O Hugo, o Juan. O time deles era um time do caramba, cara. Era um time massa. Muito forte. E aí como é que tu fez? Assim, pois é, foi muita conversa, lógico, e a personalidade dos meninos. Mas o primeiro tempo terminou 2-0 pro São Paulo. Foi. Na casa dele, lotado. Teve até problema para entrar no estádio, porque não tinha mais ingresso, uma confusão lá fora, muita gente. E aí, no intervalo, foi muito papo e personalidade dos meninos, foi isso? Foi. Aí, então nós tínhamos que ir, né, cara? Tava do reserva já, o time assim, eu tive 8 meses com aquele time treinando. É o que eu tô te dizendo, das condições que a gente tinha. Então eu morava com eles. Eles moravam numa casa assim e eu morava num apartamento bem próximo assim. Às vezes a gente fazia as refeições junto, a gente tava junto direto. Naquela época, como eu era funcionário do banco antes, eu trabalhava muito, fiz muito curso no banco e tinha no RH aquela dinâmica de grupo e tal, psicologia, entendeu? E aí eu comecei a ler e tal, e eu colocava demais aquilo ali, sabe? Então eles... Eu tentei fazer isso, às vezes, no profissional, mas o jogador
Agora a garotada, lá no Palmeiras B também, no Palmeiras B, no Palmeiras B nós disputamos a Série A2 do Paulista, que é difícil, e nós fizemos 75% dos pontos. 75% dos pontos. Não era brincadeira, não. Né? Mas aí eu fazia, conseguia, os caras entendiam e tal. Então, nosso time era um time que dominava todos os sistemas táticos. Então, era um time que, como eu tinha muito ele na mão, eu mudava o sistema tático muitas vezes sem fazer uma mudança no time. É tanto que foi engraçado, porque quando eles fizeram 4-3, né, eu já estava no 3-5-2 no jogo. Porque o jogo estava 3-3, eu estava sem sobra, mas eu digo, não, agora aí eu já estava no 3-5-2. Aí, na transmissão, depois eu vendo, o comentarista disse assim, agora eu quero ver como é que ele está no 3-5-2, mas nós estávamos do mesmo jeito, menino, em cima. Porque existe essa coisa de que o 3-5-2 é um sistema defensivo e na verdade não tem nada a ver. Depende das peças também, né? Aí nós estávamos no 3-5-2 e nós empatamos o jogo de novo, né? Então, assim, era um time que eu tinha muito na mão com os caras, entendeu? Eles tinham qualidade, eles acreditaram que dava e eles foram. O Galeto torceu contra você no jogo do Barueri contra o Ferroviário. Contra o Ferroviário, né? Nesse dia aí eu torci contra você, Rapaz, era São Paulo. Não, mas nesse dia eu torci, eu passei mal nesse dia, que eu tava torcendo pro Marcelo Vidal nesse dia. Ali foi legal, né? Porque assim, eu recebi de telefonema de todo mundo aqui, né? Nossa. Acho que naquele dia ali, eu acho que o Ceará, assim, que foi o que o o Roma Ceará, o estado, né? Porra, puta merda, todo mundo. Foi representado. O estado Porque do Ceará foi representado. ali nós tínhamos 5 jogadores, eram 4 jogadores, 5 e mais eu, que eu levei daqui, levei do Uniclinic, eu levei o Antoniel, não sei se você lembra, o Tony, lembro. O Tony estava lá, e aí assim, aquele dia foi legal, porque eu senti aquela energia do pessoal daqui, sabe? Aí terminou 4-4 o jogo, foi pros pênaltis. Foi pros pênaltis, Rapaz, e aí pensa no jogo 4-4. Aí o último pênalti foi do Evanardo. Isso. Personalidade, Evanardo. Personalidade demais, Evanardo. Aí ele passando assim, né, e eu aqui, né? E eu olhei, Evanardo, vamos lá, hein? Aí ele olhou e disse. e na hora de escolher os batedores lá, como é que foi assim? Porque na hora dessa pênalti final, torneio nacional, Brasil vendo, São Paulo ali. Na hora que a gente conversou lá, eu já parabenizei a eles. Né? Eu digo, galera, para deixar eles sem a pressão, entendeu? Diga, pai, vocês foram fodidos, parabéns, porque independente do que acontecer aí, meu velho, já deu. Nós já fomos campeões. Vocês, né? Que nós falamos ali no intervalo sobre aquilo ali, vocês são assim, tal, entendeu? E eles foram, né, cara? Eles foram, entendeu? Foi um dia muito bonito ali, né, Marcelo? Você lembra de cada imagem na sua cabeça, assim? Não, tem muita imagem naquele dia ali. Quando nós chegamos no estádio... Pacaembu, né? Foi. Quando nós chegamos no Pacaembu, o nosso ônibus, e ali naquela avenida que vai dar no Pacaembu, só torcedor de São Paulo. Quando eles viram que era o nosso time, eles começaram a balançar o ônibus. Aí eu me levantei e disse, estão com medo? Vocês estão com medo? Aí esses caras aí não vai entrar nenhum em campo, não. Eles vão sair tudo chorando. Aí os caras, entendeu? Eles absorveram, né? Absorveram. Eles sabiam que eles... Massa. E ali depois você foi campeão. Certamente os grandes times do Brasil pensaram, quem é esse cara que foi campeão, veio lá do Ceará, foi campeão com o Roma Barueri. E aí, como é que foi depois? Aí o Marcelo começou a ser abestado. Porque eu vejo assim, que na verdade, assim, eu não tive assim, um gerenciamento da carreira, entendeu? Hoje eu faço assim, muita análise de tudo que aconteceu comigo, né? E por que eu poderia estar mais acima ou não e tal. Não choro por isso. Mas aí você faz uma análise, né? E ali foi uma escolha errada que eu fiz. Se dividiu o time. O time era. O Roma Barueri era um time que era. A Roma era uma construtora do Kiko Antonini, que era ele era o dono da construtora Roma. E
Barueri dava estrutura. Então ele pagava prefeitura dá folha estrutura. e a prefeitura dava estrutura. A prefeitura dava transporte, alimentação, material esportivo, hotel, tudo era da prefeitura, né? Mas campo de treino, porque lá em Barueri é um negócio fantástico, Barueri. E aí eles brigaram no final, Galeto. Aí dividiram, criou-se 2 times. O Roma foi para Apucarana, Paraná. e criou-se o Grêmio Barueri. De um time se originou 2. O Marcelo Vilar Aí foi lá vai eu lá para Apucarana. Olha, fomos lá, fui muito feliz lá também. Nós tivemos 2 acessos lá, da terceira para a segunda divisão, da segunda para a primeira, né? Mas não era o momento de eu ter saído dali, era para eu ter ficado ali. São Paulo. Ter ficado em São Paulo, né? no estado de São Paulo. No estado de São Paulo, né? Porque depois, né, eu fiquei sabendo, porque quando eu comecei a ter contatos, quando eu voltei para o Palmeiras em 2005, né, os caras disseram, rapaz, nós fomos atrás de você, não sei, tá aí, né? Tinha ido para lá. Pronto, aí você citou agora. Aí, 2005, lá vem o Marcelo Vilar volta para o estado de São Paulo para o Palmeiras. Como é que foi essa convivência lá? Eu lembro de uma matéria de TV, foi uma imagem, não sei se foi uma pré-eleção, você passando. O Edmundo era teu jogador no Palmeiras, né? É. Como é que foi a convivência desse pessoal lá contigo, assim, que, pô, o técnico lá do Ceará tá treinando o Palmeiras, que é um gigante. Não, foi né? o seguinte, ó, na verdade... O ano, né? O ano qual foi? 2005. 2005. Foi 2006 isso aí. É, eu fui para lá em 2005. O Palmeiras B, 2005, né? Depois... Não, eu fui para lá no final de 2005. Tá, aí em como 2006 eu treinava o Palmeiras B, né? E aí fui guindado a treinar o profissional por conta do desempenho do Palmeiras B na Série A2. Aí disse, opa, o cara Entendeu? tá bem aqui. Foi vamos ali trazer que pra se cá. revelou o Wendel, o próprio Volante. Deola, o Diego Cavalieri, o Wilsinho, o Francis, o Wendel. Ali quase todo deu jogador. Que foi outra coisa que eu mostrei para eles. Porque eles eram muito decepcionados com o Palmeiras. O Palmeiras nunca foi um time que revelou muito jogador. Agora não, agora tá uma história. Mas o Palmeiras nunca foi um time que revelou muitos jogadores. Me entregaram 59 jogadores. Lá tinha jogador que tinha 5 anos de contrato, nunca tinha jogado com o time do Palmeiras. Porque o Palmeiras, ele era... o Palmeiras B, ele era tipo uma moeda de troca. Eu quero contratar o Hugo, certo? Aí eu vou com o empresário, rapaz, eu quero o Hugo e tal. Quanto é o Hugo? Não, o Hugo é 1.000. Não, mas eu só dou 800. Aí o empresário dizia assim, sim, mas aí tu bota o Galeto lá. Aí ficava um cabide de emprego, um negócio assim meio... Entendi. Mas tinha muito jogador bom também. E era um negócio assim meio complicado, porque, na verdade, para eu poder ter o grupo na mão, era assim, ó. O Palmeiras ia um centro de treinamento lá em Guarulhos. E a estrutura do Palmeiras era lá na Barra Funda, lá no Parque Antártica. Aí, a gente se encontrava lá na Barra Funda, pegava um ônibus e ia lá para Guarulhos para treinar. Iam 2 ônibus. Um ônibus era com os caras que eram do time e os outros com aqueles que não treinavam, que iam só para treinar separado. Aí eu digo, não, aqui vai ficar todo mundo junto, meu irmão. Não, vamos todo mundo aqui, são 59. Vai treinar todos 59. Aí foram uns acabando o contrato, outros foram sendo emprestados e tal, né? E eu digo, não, vai treinar todo mundo aqui, não tem esse negócio não. E aí a gente foi. Aí eu comecei a conscientizar eles de uma coisa. Mostrar para eles que não existia só o Palmeiras no Brasil. Não existia Fluminense, Flamengo, Corinthians, e que eles tinham que se motivar e jogar para eles. Isso. Porque dali eles podiam sair. E realmente saiu. Aquele Marquinhos chegou na Roma, jogou no Botafogo, jogou no Fluminense, o Canhotinho. Era desse time nosso também. Entendeu? O David Braz era um monstro. Era um monstro com 20 anos. Entendeu? E o time era um sub-23, era só até 23 anos a garotada. Aí eles foram. Mas como é que eu fui parar lá no Palmeiras? O seu Wilton José da Costa, ele foi árbitro de futebol. Sim. E ele era executivo. E ele foi executivo do Roma de Barueri. Aí ele foi pro Santos. E eu estava em casa e ele me ligou para mim ir para lá, pro Santos. Eu não tinha como ir, não. Aí eu não fui. Pro Santos B. Aí ele foi pro Palmeiras
E aí ele veio me Chamou de chamar. novo. Aí eu fui para lá. Entendeu? Então foi assim que foi. Ah, legal. Aí como é que foi a transição pro Palmeiras, o time principal? Rapaz, eu estava aí tu assistindo um jogo lá, porque eles me fizeram no Palmeiras. Eu era treinador do Palmeiras B e coordenador da base do Palmeiras. E aí eu ficava vendo jogador, tá, aquela história toda. E eu tava lá em Itu quando ligaram para mim. O Palmeiras tinha feito um jogo contra o Figueirense, tinha tomado de 6-1. Eu lembro dessa época. Nossa. Aí eles tiraram o Leão na segunda-feira. E quarta-feira era São Paulo na Libertadores. Aí eles me ligaram, venha pra cá que você vai assumir. Molezinha, né? Eu digo, bora, vamos lá. Né? E aí eu fui. Né? Jogadores, muito jogador experiente, mas infelizmente mal preparado fisicamente, que foi uma das coisas que eu fui brigar pelos jogadores, e aí a imprensa de São Paulo bateu através disso, porque infelizmente o time fisicamente, na minha ótica, o Palmeiras não fez como era para ser. Era um time de jogadores veteranos, Juninho Paulista, Gamarra, Paulo Baia, né? Edmundo, tal. E o time disputando 3 competições na época, né? Tava disputando o Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Aí, rapaz, era um negócio assim que era difícil dos caras poderem, entendeu? Acho que faltou esmero para isso aí. E aí eu fui defender e os caras ficaram meio, né? Porque tá mexeram com o Leão, caras, né? Não, mexeram com o Leão, né? Mexeram com o Leão. Mas eu achei que eu devia fazer aquilo ali e eu fiz para poder defender o jogador. Eu digo, vocês têm que... É tanto que chegou quando eu saí, aí entrou o Tite, né? Aí o Tite fez uma intertemporada na época. E aí o time... Chegou Valdívia, então o time foi, né? Esse time até veio jogar contra o Fortaleza, se eu não me engano, no PV, pelo brasileiro na época. Né? Eu não tô lembrando. Lembro. Mas foi um negócio legal, entendeu? Marcelo, me diz uma coisa assim, teve o Roma, né? E aí você surgiu como campeão da Copa São Paulo, Palmeiras. Essa pergunta a gente tem que fazer porque, né, a gente sabe que acontece muito ainda hoje. Questão de preconceito. Marcelo sofreu alguma coisa ou não pelo título que você conquistou? De alguns. Sentiu alguma coisa assim, imprensa? De alguns. Entendeu? Alguma Infelizmente. coisa... Mas isso não me toca não, sabe? Entendi. Era uma das críticas que eu fazia ao meu grande amigo Lula Pereira, que eu dizia, Lula, tu não tem que ligar pra isso não, cara. Pois é. E ele ligava muito. Incomodava, né? Rapaz, não, meu irmão, não. Porque o futebol, ele só tem uma verdade, é vitória. Então, se você ganhar, meu amigo, acabou. Se você não ganhar, bote a sua viola no saco e vira as costas e vai embora, pô. Entendeu? Eu durante isso, eu comecei a fazer muitas frases feitas. Muitas frases que eu uso hoje. Mas funciona, né? Porque né? é o que Essa marca. eu agora uso foi hoje, forte, né? essa daí. Agora Entendeu? você falou, né? Porque eu digo assim, Fala a verdade do o futebol, ele quer fazer você muito melhor do que você é quando você ganha. Mas também ele quer fazer você muito pior do que você é quando você perde. E você não é nenhuma coisa nem outra. Então tem que saber isso. Então você, tem que viver certo? isso. Não pode nem se empolgar demais com as vitórias, nem se abater demais com as derrotas. Perfeito. Entendeu? Quando você começa a entender isso, você começa a sofrer menos. Porque você perguntou sobre títulos, né? Qual foi aquele? Muitas vezes, cara, o treinador, ele não comemora a vitória, ele se sente aliviado. Ufa, deu certo. Deu certo, velho. Vou continuar, né? Deu certo. Entendeu? Então, assim, o cara é desse jeito, ele não souber viver desse jeito, ele tá morto. Você fala muito do mental, Marcelo. Eu fico lembrando aqui que de uns tempos para cá eu tenho ouvido muito de treinador falar. Porque às vezes, vamos supor, tem um jogo que é um jogo de semifinal, jogo único. E aí termina esse jogo, independente se o cara ganha ou perde, ele tá cansado mentalmente também, não tá, Marcelo? Tá. Assim Total, funciona, estresse né? demais. É muito estresse, mano. Entendeu? Porque aí isso já Tem muita reflete coisa. no... Nisso daí, ó.
existe muitas coisas assim que... É uma pena que eu seja leigo, sabe? Mas tem muita coisa que influencia. Aquela coisa da lei da atração, né? Ela é muito Mas no que dentro do sentido, assim, futebol. desculpa? Muito verdadeira, né? Por exemplo, a neurolinguística, ela é muito importante no futebol. Eu vejo assim. Não é o que você diz, é como você diz. Eu vou dar um exemplo para ti aqui, como que é que a nossa mente, ela se mexe, e eu falo muito isso para os meus jogadores, certo? A nossa mente, ela não processa tanta palavra não. Porque se eu disser para vocês aqui, ó, não pensem, ó, tô falando, não pensem no elefante verde com bolinhas amarelas. Já foi. Já pensei. Já foi. Então não é um não. Entendeu? Então isso aí a gente já viu muitas vezes, por exemplo, um time tá tomando muito gol de bola parada. Aí o cara diz assim, nós não podemos tomar gol de bola parada, nós não podemos tomar gol de bola parada. Aí na hora da bola parada parece que vem um Ah, fica caminhão bola pra cima da tua cabeça. Mas olha o que é que ele mentaliza. Tô tomando um gol de bola parada. Não vamos tomar gol de bola parada. O que é que tá acontecendo? Ele tá mentalizando, entendeu? Nós vamos o cara tá perdendo muito gol. Aí o cara diz, rapaz, você não pode perder gol não. Ele só se vê perdendo gol, cara. Aí como é que faz, né? Porra, quando tu chegar na frente do gol, olha pro goleiro, tira dele, faz o gol. Não lembra pro cara que ele tá perdendo muito gol. Né? Foi uma sutileza que você fez aí que se transformou a mensagem. Entendeu? Eu vejo muito treinador, o cara dizendo assim, rapaz, não tem jeito, meu time toma gol no final do jogo, mas eu já falei para não tomar gol no final do jogo, vai tomar. Depois dos 35 a perna do cara começa a tremer, já, né? Eita, é hora do gol. Mas a gente, a nossa cabeça é um negócio que a gente não... Então é bom a gente se utilizar disso. Já teve nessa tua carreira tantos times, né, Marcelo? E já teve algum momento assim de você sentir que jogador, eita, esse fulano aqui tá com medo daquele jogo, do próximo jogo. Já teve isso já? Olha, temperamento. Eu trabalhei com poucas vezes que eu trabalhei com psicólogo. Eu trabalhei com 2 psicólogas no Palmeiras. A Suzy Fleury e a Regina Brandão. Certo? 2 de trabalhos bem antagônicos, diferentes. A Suzy Fleury, ela era motivacional. Era de fazer uma palestra para mexer com os caras, vamos e tal. A Regina Brandão era mais de diagnóstico. Ela trazia para você o diagnóstico. E aí, nós, seres humanos, são 4 tipos de temperamento. Certo? É o fleumático, colérico, sanguíneo e o melancólico. O ser humano, ele reage de forma diferente para cada um desses temperamentos. Então, se você identificar isso no seu atleta, pode salvar a carreira dele. Por quê? Porque o melancólico, por exemplo, se você cobrar ele vai ficar triste. Ele precisa ser elogiado, precisa ser... Por isso a importância de um trabalho psicólogo dentro do futebol. Mas no futebol, muitas das vezes, esse cara tem que estar no dia a dia. Como era feito antes, ele não tem condição, porque ele vai identificando e vai amoldando as pessoas. Entendeu? Aí não, chama ele no final, não, o time que está aqui tem... Não vai, porque eles não vão entender isso. O colérico, certo? Você pode desafiar ele. Aí isso que eu estou falando aqui, com certeza vocês estão imaginando que o jogador que é assim, que é assado. E por que é que esse jogador faz isso ou esse não faz? Certo? E como é que vai lidar com ele? Então tem jogador que é pressionado, aí o cara diz, rapaz, que esse cara não joga em time grande, ele não joga porque ele tem que ser preparado a cabeça dele, cara. Que é outra coisa que eu não entendo, sabe? As pessoas me dizem, eu não aceito e eu consigo... E muitas das vezes mudar isso. Diz, rapaz, esse jogador é de treino. No treino ele é um bicho, mas bota no jogo ele... Não, mas se ele faz no treino, ele tem que fazer no jogo. Ele sabe. A questão é a cabeça. A questão é mental. Então vamos trabalhar esse cara aqui. Nesse sentido. Né?
Interessante isso, né? Acho que eu queria falar sobre 3 exemplos que a gente tem por último agora, né? Que eu acho que fala muito sobre isso. Pegar um bicho desse Primeiro aqui. foi. Eu tava até. Estranhando que eu não tinha comido ainda. Tô aprendendo aqui com o professor, Chega pá. de bucho cheio, né? Até para o negócio tá errado. Mas são três casos que aconteceram recentes, né? Tem um que já virou até piada, entre aspas, que é a questão do Renato, né? Renato nos treinamentos, ele pega a bola, faz o cruzamento, mostra pro Gaúcho, cara. tá? Renato Gaúcho, né? E tem muito disso, né? Tem jogador que, por exemplo, assimila bacana aquele negócio. Pô, o treinador tá ali, tá fazendo o cruzamento e eu não sei fazer o cruzamento, né? Ou então eu não aproveito o cruzamento. Acho que esse é o primeiro ponto. Tem o segundo ponto também, que foi o Tietê, né? O Tietê, quando era comandado pelo Fernando Diniz, né? E aconteceu aquele lance, né, emblemático lá do São Paulo, que ele chamou o cara de perninha e tal, não sei o que. Acho que conta muito sobre isso. E para finalizar, o terceiro caso, meu Deus do céu, será que eu esqueci? Não. Foi o Muricy Ramalho chegando e dizendo assim: eu não sou muito desse negócio de palestra aqui, botar a mãe do cara, a mãe do cara, a filha do cara e tal. Eu vou deixar o cara chorando, né? Então acho que são 3 casos, né, Marcelo? Que eu acho que fala muito sobre isso. O que você fala aí da psicologia, ela realmente é. Vamos lá. Você está falando do Renato Gaúcho, né? Eu acho que o futebol hoje, o futebol brasileiro, diminuiu muito a qualidade do atleta. Tem algumas coisas, não pode dizer que é só uma. Eu acho que a primeira delas é o seguinte: a nossa geração, a molecada de hoje, as nossas crianças estão com um repertório motor muito menor. Tecnologia, computador, blá, blá, blá. Celular. Quando a gente, no meu tempo, né? Faz a todo gente sentido, nadava, subia, fudendo e tal. E tudo isso Jogava aí na rua, não. Arrebentava a cabeça, o queixo, né? E não é só jogar na rua. Aqui, se você movimento lembra que mesmo. os caras nossos amigos que jogavam mais de um esporte, eles tinham mais qualidade. Aí hoje, além de não ter isso, a molecada, por isso que a maioria dos moleques que joga futebol vem da periferia, porque eles ainda têm essa vida lá. Mas hoje em dia todo mundo é com medo, não anda na rua, não sei o que e tal. Então, isso aí, para mim, é uma coisa que contribui. A outra, eu acho que o treinador da base, na maioria, ele tem que ter vivido essas experiências para ele passar para o moleque numa coisa que no treinamento é chamado de período sensível. A criança, ela nasce, né? Aí ela cresce e nesse processo de crescimento e desenvolvimento tem uma fase para cada uma das coisas. A criança, primeiro, ela não se vira, depois ela se vira. Aí depois ela vai engatinhar. Depois ela vai se levantar, vai andar. Então aquilo ali é um período em cada uma das coisas. E no treinamento também tem isso, que é a hora que ele vai otimizar aquilo ali. E aí muitas vezes ele não consegue otimizar isso porque no período certo ele não foi. Por isso que a criança dizia, o fulano não chuta com a perna esquerda. Eu tinha um amigo que o pai dele, criança, ele ensinava os filhos a chutar com a perna, com outra. E ele passou a chutar com as suas pernas. Por quê? Porque ele foi estimulado no momento certo a fazer aquilo ali. E na base hoje, infelizmente a base hoje em dia, tem muito professor que não conhece o gesto técnico. Então hoje nós temos uma geração que taticamente entende o jogo, mas tecnicamente são muito fracos. Então precisa entender, rapaz, tu tem que posicionar o corpo assim, tu tem que dominar a bola no peito. Hoje em dia tem muitos videozinhos aí, né? A gente vê os craques falando isso, eu falando aqui, eu lembro do Zico, que o Zico falou que aprendeu com o Pelé, como é que ele fazia a bola parar no peito, né? Então, assim, o que a gente vê hoje, eu fui ver um treino um dia da garotada, aí eu vi os moleques aqui, sai pra lá, sai pra cá, vai pra cá, é uma linha, não sei o que e tal. Mas aí, se o moleque não souber dominar a bola, é difícil, né? Então é preciso ter alguém que vá fazer isso na base, entendeu? Então, assim, o Renato, ele tem uma maneira de gerir o grupo que é aquele boleirão mesmo. Né? E ele tem qualidade. Não é que o jogador vai aprender ali, mas o jogador vai admirar
o que ele faz e vai Tentar fazer, né? e vai tentar fazer. Então isso aí é importante que vá. O Fernando Diniz, cara, sabe, um dos caras que se projetou no Palmeiras B é o Francis. E o Francis foi jogador do Fernando Diniz. Eu tenho uma história assim com o Fernando Diniz assim que é engraçado. Porque eu treinava o 13 em 2010 e nós, Copa do Brasil, nós pegamos o Votorati. Aí, Votorati? Quem é Votorati, meu? Realmente. Aí a torcida lá do 13 dizia, vai passar. Vai passar por cima. Quando eu cheguei lá, era o Fernando Diniz com o time dos caras lá e aquele carrossel dele lá. Quando eu vi o DVD do jogo, ele joga quarta-feira, quando eu vi o DVD do jogo no domingo, eu digo, me lasquei. Me lasquei. Tomei 4-0 lá e não vi a cor da bola. Entendeu? E aí terminou o jogo, eu fui até o Fernando Diniz e disse, parabéns. Você faz uma coisa que todo mundo quer fazer e não tem coragem. Entendeu? Aí eu fiquei curioso com aquilo do Fernando Diniz. Né? Tentei implantar lá, mas sem conhecimento, me arrependi, vou não. Não vou não, vou jogar meu feijãozinho com arroz aqui e tal. Mas eu fiquei. Aí depois eu fui falar com o Francis, quando ele foi ser jogador dele. Aí eu digo, aí, qual é o segredo do bruxo aí? Qual é o treinamento dele aí? Conta aí pra nós. Aí ele, resumindo, ele disse pra mim, é mental, pessoal. É mental, não é? Né? O Tietê, né? Ele é muito explosivo, ele e tal, mas ele fez o Tietê ser o que o Tietê é. Pô. A forma dele jogar, o Ganso joga hoje ainda muito em cima do que foi. Entendeu? Treinado por ele, né? Treinado por ele, pô. E teve muita gente que disse até que ele nem ia jogar mais futebol. Não ia jogar mais futebol. Por quê? É porque é conceito, é conceito. Santos, né? É conceito de jogo, é conceito de jogo. Tava falando do Diniz, né? Eu lembrei que a gente conversando, não foi no programa, não, foi em off. Não lembro quem, um jogador que jogou pelo Paysandu, que enfrentou o Fluminense recentemente com o Diniz. Ele disse que, rapaz, ele jogando, ficava até constrangido, porque o Diniz dizia pros caras, se tocar pra trás, sai. Se tocar pra trás, sai. Não, nesse jogo meu, não é tocar E se der chutão, se der chutão. Se der chutão. Desculpa, foi. Se der chutão, sai. Se der chutão. Se der chutão, sai. O goleiro lá, nesse jogo lá, meu centroavante era o Nonato. Não sei se você lembra do Nonato. Nonato foi o maior finalizador com quem eu trabalhei. O do Bahia? Sim. Só que Nonato não tinha. Ele não tinha condições. Quando ele era mais novo, não tinha, imaginem depois, de pressionar a saída e tal. E com um time que toca a bola, e se ele pressionar, é um a menos. Não tem como. Aí foi ele, Beto, foram os caras que foram a menos. Certo? Então. Mas teve uma bola lá que atrasaram pro goleiro e ele foi, aí ele tomou a bola. Eu não sei como é que ele não fez o gol, porque geralmente ele tomou a bola e não saiu o gol. Aí o Diniz do meu lado disse: se você der o chutão, eu vou tirar você. É isso aí que vai falar. Entendeu? Mesmo perdendo a bola, né? Ele perdendo a bola. deu confiança Mas ele pro dá cara, confiança né? pro cara. Isso. Então muitas vezes você tem que dar confiança pro cara. É porque ele errou, mas Né? assim, pô, na hora Porque, tá certo. Né? é porque eu digo que o futebol tem duas verdades, sabe? Tem a verdade de quem tá lá dentro e a verdade de quem vê de fora. E é verdade da mesma forma. O cara Cada vê, um acredita não, isso aqui, a verdade é essa aqui e acabou-se. Né? Porque, por exemplo, olha a situação que o treinador fica muitas vezes. Digam que vocês sejam meus atletas. E vocês estavam ali, né? Se dando bem e tal, no time e tal. Aí tu vai mal. Quando tu vai mal, certo? O que é que tu espera do treinador? Porra, esse cara aí, eu já fiz isso por ele. Eu espero que ele me dê confiança pra eu. E a torcida quer o quê? Que eu arranque a cabeça do cara e jogue pra ele lá. Aí o treinador fica entre uma coisa e outra. O tempo todo. Né? Porque eu vi uma entrevista do Diniz falando isso aí, que rapaz, o cara não é só atleta, não. O cara é ser humano. É ser humano. Aí eu vou montando o quebra-cabeça, sabe? Isso que o Diniz faz, né? É porque pelo lado mental que ele coloca nos caras. E ele é psicólogo. Porque o time, exatamente, o time, eu fico falando assim, rapaz, os times hoje, todo time treina campo reduzido, posse de bola, não sei o quê. Mas quando vai ver o jogo, os caras não faz. E o Diniz faz. O Guardiola faz. O Marcelo falou uma coisa, pai, que eu... Tá falando muito de mental.
E o jogador que sai do Tô 0 ao logo, 100, né? do 0 ao 100, tipo, mal ganha um salário mínimo e do nada ganha bilhões. Rapaz, Isso também... Pronto, como não tá saindo no áudio, eu vou repetir O aqui. corte. Como é que você fala? Pro corte, né? O Efraim tá mandando a pergunta interessante, que é a seguinte: o jogador que. O homem não só faz live, não, viu? O homem também participa. Porque é inteligente, mano. O pessoal fala mal dele, mas maior injustiça. O jogador, pergunta do Efraim, o jogador que sai do 0 pro 100, como disse, né? E uma hora ele tá ganhando um salário mínimo, de repente o cara pega um contrato que fica rico. Como é que funciona o mental do jogador nessa hora? Quem que tem que chegar junto? Aí é que eu tô dizendo, o psicólogo. O treinador antigamente, né? O treinador era tudo. Né? Eu só lembro das histórias do Tele, né? O treinador era tudo. O treinador era preparador físico, era treinador de goleiro, ele era o psicólogo, ele era nutricionista, ele era tudo. O pai. Futebol. Hoje em dia, né? Tá muito específico. Então, tarefas que o treinador fazia hoje é por um profissional. Certo? Cada um tem um dele. E ele tem que ser o gerenciador dessa comissão inter e multidisciplinar. Certo? Então o cara tem que ter essa capacidade de fazer isso. Então, se o time bem soubesse, todo time teria um psicólogo. Eu vinha nesse instante ali com a minha esposa e ela dizendo assim: você está precisando de tratamento. Porque você está no celular, você não larga o celular, não sei o quê. E é mesmo, eu não dormi de ontem para hoje, praticamente. Então todo mundo precisa, entendeu? E um garoto desse mais ainda, meu irmão. Mais ainda. Então muitos se perdem. Muitos se perdem por conta disso. Quando eles pegam um treinador que consegue entrar na mente dele e mostrar isso para ele, show. Porque como é que foi lá na base familiar dele, o que foi informado para ele? Né? Aí a gente vê os exemplos. Tem uns que... Tinha um garoto chamado Cláudio lá no Palmeiras. O Leão apostava tudo nele. Que era o novo Robinho, não sei o que e tal. O Cláudio, no primeiro salário que ele ganhou, ele chegou com um carro lá, que tu precisava ver o carro do cara. Aí David Braz, que tá jogando ainda hoje, né? Tá no Mirassol, né? David Braz, o primeiro salário que ele ganhou, ele comprou uma casa pra mãe dele. Diferença, né? Agora, como é que foi a criação do Cláudio, que é lá de Salgueiro, e o David Braz? Então hoje, na base, os clubes têm isso aí. Tem uma psicóloga que fica, assistente social. Os moleques desse daí que saem com 13 anos, cara, de casa. Não tem o pai, não tem mãe, vai-se embora sozinho. É complicado, velho. Eu me lembro aqui que quando eu jogava ainda, tinha o Alberto Damasceno aqui. Sim, do América, né? Ceará, né? O Alberto... ele foi do América. O Alberto Damasceno, ele era presidente do América. E na época, ele levou muita gente para Portugal. Muita gente. Ele abriu espaço lá. Tem até algumas histórias altamente engraçadas dele. É bom você saber as histórias dele, porque você procurava o seu que as histórias dele eram boas. E aí ele levou muita gente para lá. Quando foi um dia, ele chegou para mim, eu tinha parado de jogar. Isso foi no ano de 88. Foi 88. Eu entrei no banco em 89, 88. Aí eu tinha 27 anos. Aí ele chegou para mim e disse: Marcelo, rapaz, tem um time lá na Espanha, eu me lembro do nome do time, era o Valladolid na época. Ele disse: olha, tem um time lá que está precisando de um líbero e eu acho que você dá certo nisso aí. É um jogador de futsal e tal, né? Dá certo para você jogar nessa função lá. Você quer ir? Aí eu, me empolguei, né? Aí eu fui jogar no time dele, fui treinar no time dele, para poder ir para lá. Me machuquei antes de chegar. Isso é coisa de Deus. Porque aí eu não fui, mas no outro ano eu fui chamado para o banco. Mas aí o que é que ele dizia? Ele dizia: porque você, graças a Deus, você teve uma certa base familiar que lhe deu isso aqui. Os caras que eu levo para lá, eles não aguentam. Eles não aguentam. É uma cultura completamente diferente, cara. Aí eles iam e voltavam. Eu me lembro da história do Tele, né? Tá falando do Tele, aí foi acho que foi o Macedo, né? Acho que foi o Macedo. Chegou lá com o carro lá e ele mandou o cara. Eu tava tentando lembrar. O Macedo. O cara foi, o Tele mandou, foi.
pai, volte lá e Volte lá e devolva o carro pega pra o fazer dinheiro de volta, isso. aí deu um cagaço no cara. Pois é, grande. cara. Né? Assim, é complicado, cara. Agora é necessário ter. E a psicologia, ela é muito ampla, né? É. Nós estamos falando aí de comportamental com relação a isso aí, né? Mas aí, e na convivência do grupo? Como é que é? É muita gente, né, Marcelo? É muita gente, né, pra E lidar. outra Né? coisa, tem o 0 a 100, mas também tem o 100 a 0. É, Que o cara chega aqui chega. e depois ele vai depois definhando. vai, né? É vai. complicado. Marcelo, 3 perguntas aqui pra poder a gente dar uma dinâmica aqui. O cabo lá do olho esbugalhado era maior ou menor Maior do que o meu. Maior. Olha aí. Era maior que o dele aqui. Ixi, me chega, Rapaz, não. então, o bicho era violento. Esse negócio de olho, eu fico brincando com o Nailton Rapaz, é bom que Oliveira. ele não veja esse podcast. Se ele vê, ele vai me matar. Esse negócio de olho, eu brinco com o Nailton Oliveira, né? Que eu disse, rapaz, que é o árbitro, né? Assistente nosso aqui, da FIFA. Eu digo, mas tu é bom desse jeito já. Com o olho desse tamanhozinho, mas se tu tivesse o olho que eu tenho. Mas você ainda tem um olho menor, porque o olho do homem é maior. Outra coisa, é Dinardo, é Vanardo, é Leonardo. Quem é o melhor dos 3? Vai Vinardo, o outro. O outro, o quarto. Aí, Que não foi jogador. Não foi jogador. a família Nardo, né? Marcelo, teve uma... Lá do deserto. Hã? São lá do deserto. É, lá do deserto? É, lá do deserto. Lá tirava onda demais com ele. A gente dizia que lá no deserto tinha uma competição de natação lá, que quando o rio secava se tornava uma corrida. Gosto muito deles. Um abraço Triatlo pra lá eles. mesmo, né? A outra pergunta, Marcelo, assim, na época, né, que eu fiquei sabendo, não, obviamente é oficial, né? Mas surgiu um convite do Marcelo Vilar ser coordenador técnico do Ceará Sporting Clube ou não? Recentemente? Não. Não houve? Não, Nem? houve assim, eu recebi um convite disso daí no ano de 2000 e... acho que foi 2008. 2008 era o Evandro, que era o presidente e tal. E aí ele me convidou, mas na época eu estava treinando lá no Central de Caruaru e eu enfim, mas não era para ser o coordenador, era para ser o gerente, né? O Jurandir Júnior tinha saído e tal, mas não era minha praia. Tô perguntando porque ultimamente, Aí né, com essas aconteceu idas isso e aí, vindas- mas aí foi um movimento de alguns conselheiros do clube, não a direção. Entendeu? Eu soube que teve alguns conselheiros que, o Marcelo, tal, papapá, mas não evoluiu a nível de direção, não. Eu sei que tá cedo, né? Mas o que é que você projeta para o Ferroviário 2026, né? Você ainda tem a Copa Farisal 2025, né? Mas o que é que você projeta para 2026? Assim, cara, eu queria terminar a temporada desse jeito. Rapaz, a minha temporada esse ano não foi assim como eu planejava, né? Tive esse problema de saúde aí e tal, me atrapalhou de certa forma, mas eu estou muito entusiasmado com o Ferroviário, porque o Ferroviário é o seguinte, é a soma de... Eu espero poder fazer a soma de tudo que eu fiz na minha carreira até agora. Porque o Ferroviário é assim, o Ferroviário está com a SAF aí, né? Tempo para planejar, né, Marcelo? Você falou. E o que é que a SAF quer? Um time com jogadores jovens, mas qualificados. Aí eu me lembro do Palmeiras B, que o meu time era até 23 anos, Você teve essa experiência. né? Então, se eu tiver a condição de colocar em prática tudo aquilo, como eu falei para eles, eu digo, gente, ó, o time Ferroviário ele pode ser mais novo, mais velho, mais barato, mais caro. Pode ser qualquer coisa. Mas fisicamente ele tem que ser igual ao Ceará e Fortaleza. Entendi. Se não for, né? Então, assim, eu gosto dessa coisa, né? De estar, digamos assim, otimizando o trabalho dos jogadores. E vamos ver o que é que vai dar. Agora, o objetivo do Ferroviário é conseguir resultado e fazer jogador. Aí, como você disse, vitórias, né? Vitórias. Vitória. Uma vitória de cada vez para... Vitória, não tem jeito não. Nossa. Não tem jeito não. Sobre essa pergunta que o Galeto fez, né? No Ferroviário 2026. Eu lembro... O Marcelo me conhece como Luiz Carlos. É, Luiz Carlos. Mas já me chamou de Galeto várias vezes, mas pode deixar. Pode continuar, tô brincando. Sei que nesse episódio ele não fez a brincadeira do Galeto. Pois é, eu ia fazer agora. Mas faz é uma porque desculpa. eu tenho que respeitar aqui o Marcelo. A gente respeita muito vocês, Marcelo. Tá doido.
Porque toda vez que a gente chega aqui, eu vou falar o nome dele, o convidado olha logo pra ele quando eu digo assim, É galetinho, né? Que no Galeto. futebol, né? Aí ele tenta tirar de tempo dizendo que é galeta com 2 T, mas não é de nada. Galeta é galeta, né, professor? Mas assim, ó, ele falou sobre esse final, né, de 2026. Eu lembro demais do Ferroviário de 2017, né? Eu acho que talvez foi o desafio, o trabalho mais desafiador para ti. Eu me lembro que eu estava entrando na imprensa esportiva na época e o Ferroviário estava na Série B, de uma hora para outra, entre aspas, né? Entrou. Série B, Série A, e o Marcelo foi lá 15 dias para formar o time, Ixi, Maria. entrar no Campeonato Cearense da Rapaz, Série é A. muita coragem, né? O homem não foi só coragem não, viu? O homem foi competente, porque foi vice-campeão cearense. E a estreia foi contra o Fortaleza, né? E a estreia foi... Fortaleza com 45 dias de treino, Eita. né? E aí nós, aquele castelão lá, e foi 2-2 e quase a gente ganhou o gol. E ali já foi ali... O Ferroviário peregrinando para treinar nas areninhas, treinando não sei onde e tal. É, rapaz, muita Fala um coisa, pouco né? dessa dificuldade aí, Marcelo, assim, porque assim, agora não tá dessa forma. Gente, o ó, Ferroviário, né? Mas assim, na verdade é o seguinte, o planejamento, né, é um processo. E como tal, tem etapas. Tem etapas, né? E o Ferroviário, naquela segunda divisão, tinha feito um excelente campeonato com Lula Pereira. verdade. Era Lula Pereira e Fernando Filho que estavam lá, né? Treinando aquele time. O time não subiu, houve aquele problema de um monte de WO, não sei o quê. Alto Santo e tal. Alto Santo. Aí quando eu cheguei, né? 15 dias. Aí eu, pô, me dá os vídeos aí dos jogos. Aí eu fui ver o vídeo dos jogos, né? Aí eu fui ver quem é que tava aqui nesse time aqui, né? Ah, tem fulano, cicrano, pô, contei, dá 7. Aí eu digo, não, eu tenho que dar continuidade. Não vou aqui chegar e querer mudar tudo. Porque às vezes que eu mudei, aí eu peguei ali, era Andi, Túlio, era Valdeci, era mais. Tinha uma galera. Aí veio a galera do Alto Mimi, Santo. Aí veio a galera do Alto Santo. Aí veio mais o Mimi. Né? Aí nós fomos pegar o Mota. Aí eu digo, rapaz, daqui a pouco eu tenho um time. Opa, bora aqui. Entendeu? Então, assim, as pessoas dizem, rapaz, foi do nada em 15 dias. Não pode ser. Aí vai a velha experiência. Né? Bora aqui, Você trabalhou muito para poder conseguir fazer alguma coisa em 15 dios também, né? Então, tinha uma bagagem. Não, né? aí tinha Jonathan, tinha não sei quem e tal, né? Aí eu peguei como ele jogava, fui colocando os meus conceitos aos poucos e tal, e deu time. Deu time, deu liga. E assim, não foi um título, né? Mas assim, foi uma coisa praticamente, expressa. né? Aí ali, até Expressivo, para né, aproveitar Marcelo? que a torcida do Ferroviário às vezes dizia assim, pô, o Marcelo 2 vezes saiu, né? Mas aí, Importante, eu coloco a situação, que hoje em dia o Neto Tecido, né? E o Neto tem umas coisas engraçadas, que ele diz assim, é vida que segue, vida que segue, pô, irmão. Então, assim, eu profissionalmente, eu confesso a vocês, eu falei pra ti que hoje em dia eu faço uma análise da minha carreira, né? O que é que... E aconteceu na minha carreira muita situação de eu não ter conseguido gerenciar a minha carreira pelo lado financeiro. De quê? De que eu tenho que pegar determinadas situações, mesmo estando escrito assim, não vai dar certo isso. Mas eu tinha que ir pro desafio pela necessidade. Entendeu? Então, muitas vezes, você entra nessas coisas aí você se queima, porque você não consegue o resultado, você vai, né? Por isso que eu falo do gerenciamento de carreira do cara, o cara poder fazer isso aí direitinho, né? Então, nesse tocante aí, eu peguei o Ferroviário, mas o que eu ganhava não era Até hoje, eu confesso que eu tenho mágoas. Por quê? Porque quando aqui, sabe, o Ferroviário mesmo aí, que veio Roberto Fonseca, Matheus, Kobayashi, não sei o quê, o salário é outro dos caras, pô. Aí da gente, é sempre aquela mesma história. Marcelo, daqui, bababá, entendeu? Então, de repente, eu estava aqui naquele ano de 2017, aí veio o Motoclube me pagando o dobro do que eu ganhava. Eu não conseguia pagar
as minhas despesas, no final eu tava no vermelho todo final de mês. E eu falei pros caras, pai, eu vou ganhar isso aqui. Não, vida que segue, fui embora. Foi a mesma coisa que aconteceu no São Caetano. Nós estávamos naquela Série C, nós estávamos 10 pontos na frente, cara. Eram 10 pontos do quinto colocado. E o time nem classificou na fase final. Mas eu recebi uma proposta do São Caetano para ganhar 3 vezes mais, pô. Né? Então, assim, profissionalmente é aquela história. Você tem que ir. Mas teve profissionais da imprensa, né, que ficaram. Macularam. Ficaram. Ele ia, se fosse. Ele ia, entendeu? Então, assim, foi por isso que eu saí antes, em 2017, né? Que chegou o Vladimir e foi até a final, né? Um time que é o que eu digo. Eu digo assim, ó, futebol não tem talento, não tem lugar para nascer, não. Não tem, não. Eu tenho passado pro Ferroviário. Rapaz, você não se iluda, não. Não se iluda, não. Porque muitas vezes, o fulano, não sei o que. Não. O jogador, ele não se conjuga no verbo ser. É no verbo estar. O cara não é bom, ele está bom. Exatamente. E para isso ele precisa estar preparado. Verdade. Certo? Então ele pode ser dali, daqui. Se ele estiver bem preparado, ele vai jogar. Porque eu levo isso na minha carreira, que é o seguinte, ó, eu joguei muito no amador aqui no estado. E eu cheguei a ser profissional. Mas eu vi muito jogador no amador muito melhor do que eu. Muito melhor do que eu. O Yarley disse isso uma vez. Rapaz, jogava lá. O Igor, né? Mas também falou. Tinha muita gente melhor que eu. O Igor também. Entendeu? Sim, exato. Então, é assim. É questão de oportunizar. Por isso que eu digo que um dos trabalhos que eu mais tenho orgulho é do Itapipoca. Aquele time do Itapipoca, nós, em 93, eu treinava o time no Intermunicipal. Aí eu treinava o time no Intermunicipal e eu jogava contra o time lá, até eu gosto muito do Júnior Mirim, eu brinco muito com ele, porque nós fomos jogar contra o Mirim, Itapipoca e o Mirim, e aí o Bareta, que era um jogador meu lá, ele disse, rapaz, aquele Júnior Mirim ali é pau. Aí eu fui ver o jogo, ele bateu, só não bateu em mim, porque eu tava fora do campo, mas ele bateu no resto da galera todinha, sabe? Aí eu digo, eu quero ver se ele vai fazer isso lá em Itapipoca, porque aqui ele foi macho, quero ver lá. Aí quando chegou lá em Itapipoca, ele bateu mais ainda. Aí eu digo, esse aqui, eu vou levar. Aí eu saí buscando jogador aqui, ali, sabe? Jogava fulano, ciclano, Betão. Por quê? Era o doutor Vicente Antenor, prefeito de Itapipoca. Aí ele disse assim, eu vou botar o time na primeira divisão. Não tinha segunda divisão na época, Luiz Carlos. Eu digo, como é que ele vai botar? Mas, né, era uma missão que eu tinha que ir. E eu fui me preparando, né? Pá. E aí, ele foi e colocou. Na política, teve 11 times no Campeonato 94. 11 times no Campeonato Eu nem me lembro desse detalhe. 11 times. Aí ele botou. Quando o Itapipoca entrou, aí eu chamei, eu tinha ganho um cargo de chefia no banco, aí eu não pude ser o treinador, aí eu fui ser o diretor de futebol. Aí eu levei a Oliveira Ceará. Aí botei os caras na mão dele. Entendeu? Tem cada história lá que é engraçado demais. Aí juntou-se 80% do time, era primeiro contrato de profissional. Hoje em dia, o primeiro contrato de profissional do moleque ali é com 18, 19 anos, né? Mas lá ali não. Tinha um intermunicipal aqui, então era jogador de 26 anos, 25, 28. Os caras que tinha que era bom, vamos pra lá, certo? Aí nós juntamos os caras. Primeiro jogo do Itapipoca aqui foi contra o Ceará, no PV, com 20 mil pessoas. 2-0 Itapipoca. Muito massa isso, né? É massa. Então tem muitas histórias assim de jogadores dessa forma aí, sabe? Não sei se você lembra do Kiko, Não tô lembrando não. O Kiko era um atacante canhotinho, baixinho. Rapaz, aquele moleque jogava pra caramba. Aí eu treinava Itapipoca e vim de Itapipoca pra Fortaleza. E quando eu passei ali na Tabapuá, que a gente passa de ver Calcaia lá embaixo, aí aceso os refletores. Aí eu me lembrei que o cara tinha me falado que era o dia da final do campeonato lá. E eu desci e fui entrar. Cheguei lá, olha a história. Cheguei lá, aí o Silvio Tapela, sim, o faleceu, né? Isso. Ele era o treinador do time, era CRB e Empresa Vitória. Jogava demais o Silvio. Aí eu digo, Silvio, tem um jogador bom aí? Ele disse, o Kiko. É o 11 ali. Tal. Aí eu vou esperar pra ver. Aí eu tô lá assistindo o jogo.
Aí, no aquecimento, os caras iam pra lá, o que ia pra cá. Aí eu digo, rapaz, aí vamos ver. Coordenação motora zero do homem. Né? Meu amigo, quando esse jogo ocorreu, eu dificilmente eu vi isso. A torcida dos dois times vibrava com ele. E o time dele ganhou de 4-0. Ele fez 2 gols, e os outros 2 ele não fez porque ele não quis. Ele disse, faz isso aí. Aí deu a bola pros caras fazer. Aí eu digo, vou ficar aqui. Aí, prefeito, entrega de medalha, isso aqui. Ei, vem cá, quer ir pro Itapipoca? Olha a história. Aí ele disse, eu vou. Eu digo, pô, eu vou pegar aqui o dinheiro da passagem, ó. Quando for segunda-feira, tu chega lá, aí me procura lá no estádio. Aí ele tá certo. Aí ele foi, segunda-feira. Terça-feira, treino físico, tá. Quarta-feira, coletivo, ele no time de baixo. Bem pra caramba. Aí eu, no segundo tempo, botei ele no time de cima. Sexta-feira, eu já botei ele titular. Mandei fazer o contato, botei ele titular. Domingo contra o Fortaleza, 2-0, 2 gols dele. Eita. Olha aí, rapaz. Tu é doido. Entendeu, cara? É uma história que você não esquece. Tu imagina pro Kiko, né? Pra na esquece cabeça pro Kiko, dele, né, né, cara? Pensou, rapaz. Entendeu? Rapaz, você disse que a missão difícil é o Itapipoca, mas aqui só pra gente, né? Mais uma vez levar pro um pouquinho de descontração. Aí, o trabalho mais difícil foi no Itapipoca ou foi unir o Mota e o Erandi? Lá no Ferroviário? Não, foi fácil. Foi O de fácil. moto foi fácil. É. Já tava mais maduro, experiente, né? Mais maduro. É o duelo Eu nem mais... sabia das coisas. mesmo? Mas eles lá, eles mesmo Se alinhar. se alinharam, né? O Erandi era um puta de um capitão, cara. Ele assim, contra o adversário sofria com ele, mas os parceiros dele era Bota o debaixo do jogador braço, do né? Barça, ele bota debaixo do Barça, velho. É, o Erandi tem Ele essa era um característica. capitão. Bora. Vamos. A gente tem um quadro aqui, mas antes eu só quero dizer que mais uma aula do Marcelo, eu me sinto orgulhoso de mim, porque quando eu treinava meu filho domínio de bola, eu não dava, eu não dava bola no pezinho, não. Eu jogava tipo uma bola Uma a pedra. pior possível para ele poder dominar, né? Aí ele aprendeu a dominar a bola desse jeito. Rapaz, eu tô orgulhoso de mim agora. Essa noite já valeu demais. Pode não parecer, mas esse rapaz aqui foi árbitro. Fui árbitro antes de futebol. ser repórter, fui árbitro Né? de futebol. É que a gente tem um quadro, né, galera? É um Faça quadro aí, que assim que o nosso convidado ele é obrigado. Convidado, né? Tô brincando, Ah, brincadeira. veio tu aí com essa. Não, aí é pra você dar um cartão amarelo e um vermelho, olhando pra aquela câmera. Sabe? Pode ser pessoa, pode ser situação. A gente não pede pra que seja pessoa. Pra não ficar tão pra pressão, né? Pra pessoa tal, não sei o que. Não, pode ser pessoa ou situação. Pode ser questão até de brincadeira também. Quem foi que. Foi o Luiz Otávio? Quem Luiz foi? Otávio falou Que- das roupas do do, São Mar... Mineiro e do Marcos Vitor. Vitor, Ele deu o foi. cartão amarelo pro Marcos Vitor se vestia mal, não sei o que, essas coisas. Aí é um cartão vermelho e um amarelo, você que escolhe aí. Não sei se você levava muito cartão também, né? Não tem Acho que jeito não, de né? levar Você tá cartão, educado, não. né, Marcelo? Rapaz, eu, como jogador, nem me lembro muito, não, porque eu digo assim, que se eu fosse meu treinador, eu era reserva. Mas tu vê como o jogador era um jogador bom, viu? Né? Aí pronto, a gente tem essa câmera aí, você pode lançar o amarelo e o vermelho aí à vontade. Rapaz, mas é do futebol, que você fala, eu pode fiquei ser qualquer perdido assim situação, numa situação. Qualquer situação. Qualquer situação. Pode ser do futebol com uma pessoa ou uma coisa atual que você não concorda, alguma coisa. E tanto Tem faz. gente que fala também sobre torcida organizada, fala sobre bet, fala sobre. Enfim, é aberto aí. É aberto. Só pra Vamos dar o cartão vermelho aí. Vamos logo no vermelho. Aí, direto. Vamos logo no vermelho, né? Para as pessoas que acabam atrapalhando o futebol. E eu acho que essa violência dos estádios está afastando muito torcedor do estádio, sabe? Verdade. E a gente tem que ver que é futebol. É futebol. E nós somos adversários, não inimigos. Perfeito. Então é muito importante que se veja dessa forma, cara. Que Aí. É entretenimento, né, Marcelo? no amarelo, né, eu vou colocar aqui para uma coisa que me incomoda hoje, que é exatamente, digamos assim, que preste mais atenção às bases dos times. Eu acho que o futebol cearense, por exemplo, né, eu acho que é dos onde menos se olha para a base. Fortaleza, o Ceará tem um trabalho magnífico feito lá, mas o aproveitamento desses garotos é muito pequeno.
Verdade. Certo? Eu sei que a torcida cobra e tudo, mas a gente vê notícia toda hora aí de jogador que agora mesmo do Fortaleza saiu um pro Flamengo, foi vendido pro Flamengo e tal. Os garotos são vendidos sem antes Nem jogar jogar no time principal. Acho que eles merecem cartão amarelo para quem faz isso, que no planejamento se utilize mais a garotada. Eu falo sempre, sabe, Marcelo, só pegando um gancho aqui rapidinho sobre o que Obrigado. você está falando, que eu acho que é interessante. Tem treinador, não sei se você faz isso, né? Aí o cara tá na base, vai chegando no 20, aí pra ir pro profissional, o cara diz, não, tá na hora não, vou mandar ele pro Piauí, vou meu mandar Deus. ele pra Paraíba, vou mandar ele pra pegar a experiência pra voltar pro clube. Às vezes, Não sei qual é o- às vezes a gente vê assim, citar uma posição aqui, às vezes um Ceará ou Fortaleza contrata lateral esquerdo. Aí o cara vem aqui e não consegue render. Eu disse, mas pelo amor de Deus, tem tantos 10 anos de trabalho de base, não tem um cara que possa Entendeu? ser Aí testado pelo menos ali, né? Uma oportunidade. A pressão, a gente sabe que a pressão é grande, né? Mas para isso, até pelo que ele falou ali, deve se preparar melhor, sabe? Para que eles possam jogar. Com relação ao que você falou aí, existe essa maturação tardia às vezes. E que isso aí pode ser frutífero. Entretanto, é interessante que esse garoto vá para um lugar onde ele tenha condições de continuar aquela escalada de crescimento. Se ele for para um lugar onde ele não tem nada, ele vai evoluir. E identificar aqueles atletas, certo? Que têm a maturidade maior. E esses atletas serem oportunizados. Né? Perfeito. Eu estava vendo o cara falando aí sobre o Ronaldinho o fenômeno, né? Disse que ele chegou pro Sub-17 do Cruzeiro e ele foi pro um jogo do Sub-17, quando foi no intervalo, era contra o América Mineiro, a diretoria dos caras da diretoria do América Mineiro foram lá e disse, rapaz, tira esse rapaz aí, a maturidade dele, né? Então, a gente espera, porque a gente vê assim, aqui tem muito talento, né, que acaba não sendo aproveitado. E muitas vezes assim, a gente vê a reclamação às vezes de que tem muito atleta de fora sem querer colocar isso, né? Mas em detrimento dos jogadores daqui da região. A gente chega lá fora, nas bases lá fora, a maioria dos jogadores são daqui, do Nordeste. Pois é, tal. tem muito Aí aqui isso, é o né? contrário, agora os caras estão trazendo de fora. Você tira os exemplos, ó, por exemplo, os Futebol foi feito para jogar na terra dos outros. É, o meu Moés. Olha aí, é os vermelho. destaques do nosso futebol, o Hércules e Pulga, por exemplo, vieram aqui da base. Você tem hoje o Gustavo Mancha, né? Que está sendo negociado com o Olympiacos. Então quer dizer, botar os caras para jogar, né? O Priol, por exemplo, no Fortaleza, assumiu a titularidade no lugar Você do falou Corinthians. de 2 jogadores aqui, né? Se referindo àquela coisa da briga que eles tiveram, né? Mas o Erandi e o Mota. Né? Vencedores Dois aí, grandes vencedores. destaques, né? Vamos lá? Bora. Deixar o homem se embora, né? Que senão a gente É, fica quando tem aqui. muito trabalho até E aula 2025. né? direta aqui pra gente. Rapaz, foi muito bom, porque é uma aula mesmo, viu, Marcelo? Obrigado mesmo, obrigado por esse contato, por você estar aqui com a gente. Nada, rapaz. Professor, a gente aprende obrigado muito. aí por ter Obrigado. vindo, né? Desculpa as perturbações aí. É hoje, amanhã, Tudo hoje, não. amanhã, mas a gente queria muito esse A gente momento. queria, a gente fazia questão. Né? Você faz parte, assim, de um trabalho dentro do futebol cearense que a gente se orgulha bastante. Eu sou fã incondicional dos grupos que a gente participa. E às vezes quando a gente bate papo no privado, o Galeto também tem, assim, uma admiração. Quando a gente falou e citou a possibilidade de servir, então a gente... Tem que Né, fazer. foi ao êxtase mesmo, principalmente pela essa experiência que você Não, está rapaz, trazendo. Né? sempre Então, assim, que- agradeço demais. Eu me coloco à disposição aí para o que for necessário. É isso. Aí, vamos passar, Mais uma passar um tempinho mais aqui agora. É. Eu criei um grupo do pessoal da educação física na minha época, né? E todos os anos tem um encontro. Eu nunca fui. Por Olha quê? aí. Porque quando chega em dezembro, que eu tô fora trabalhando para temporada. Mas esse ano eu vou poder ir, galera. Estão lá. Aí. Aí, tá confirmado. Então tá aí, ó. Dá agradecer aqui a galera que tá junto com a gente, né? Porto Capas aqui, que é responsável pela metade aqui desse cenário aqui pra gente. Faz os copos oficiais dos clubes, né? Os copos oficiais dos clubes, né? Ele também tem outros souvenirs, né? Que chamam. E isso, É aquela né? garrafa, Os aquela garrafa brindes, deve ser Copo de água. térmico, garrafa térmica, né? E a bicha é Todos dura, viu? A bicha duro, gelada. duro.
A bicha gelada A lá, gente que lá acabou dentro. recebendo, né? Foi a bicha gelada lá dentro, dura que só, viu, mano? Em falar nisso, né? A gente tem que entregar aqui pro nosso convidado aqui Aí. Ah, uma obrigado. lembrança, né? Em forma de agradecimento aí. Mas tem alguma coisa aí dentro Obrigado, do cara. pacote? Tem, sim, É, sim. isso aí, vamos tem que abrir, né, cara? Deu certo, viu? Porque Aí. eu continuo no ferroviário, pensando que tinha Aí, que mandar show. trocar Aí, rapaz. as capinhas dos celulares aí pro Show, cara. pro Marcelo Obrigado. Vilar. Mostra aí, Marcelo. Mostra pra gente ver aqui. Capa de celulares. Aí. Olha aí, Cartão, rapaz. Olha o Trabalho professor. muito, olha aí, Cartão, tá vendo aí? lá no Manauara lá. Olha Calor pouco calor. Deu certo, eu só tinha que trocar essa capa aí. Não, tá show. Mas, Obrigado. obrigado a Porto Carlos, obrigado a Ailton, obrigado também ao pessoal da Sabor Nobre, né, que é o responsável por esses petiscos aqui. Mandar um abraço para todo mundo lá, o George, João Paulo, todo mundo que está contribuindo aí com a gente nesse podcast que a gente está fazendo aí com o maior carinho. E a gente se despede, né, mais uma vez, e dizendo que no próximo episódio tem mais um convidado especial pra gente estar batendo papo aqui, né, galera? E o Marcelo, se não se incomodar, pode ser o nosso consultor de coisas táticas e técnicas, né? Que a gente precisa aprender muito, viu, Marcelo? Obrigado, viu? Valeu, galera. Até a bom. próxima. Valeu. Abraço. Valeu.